Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Já estamos avançando bem aí para o fim do nosso estudo sobre o Natal, né? Sobre o Advento, sobre esse momento tão importante para nós como cristãos. Hoje já o 17º dia, dia 17, faltando então aí 8 dias para nós encerrarmos aqui o nosso estudo e faltando 9 dias para de fato entrarmos aí na chamado momento da celebração do Natal, ali dia 24 e dia 25. Mas a nossa ideia, acredito que a gente conseguiu cumprir, estamos cumprindo ainda, é tentar ampliar um pouco mais aí esse momento do Natal, que normalmente está restrito ali aos dias 23, 24, 25, não, vamos tentar ampliar um pouco mais isso, vamos tentar usar mais esse tempo que a gente tem aí de pré-natal, né? Já que nesse período a gente tem muitas correrias, muitas atividades, então vamos aproveitar para tirar ali um pouquinho de tempo e meditar nesse momento tão importante que é o Natal. E eu quero começar o devocional de hoje lendo um texto que está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Você deve estar perguntando, o que tem a ver Jeremias com o Natal? Vamos lá. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, olha só, vou ler de novo. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Talvez 500 anos antes do nascimento de Jesus, Jeremias já estava prevendo a chegada dessa nova aliança que seria feita com o Senhor Jesus. A pergunta que eu quero fazer para a gente começar a nossa conversa de hoje: qual é a verdadeira importância do Natal? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez você responda da seguinte forma: não, Natal é importante porque foi o dia que o Salvador nasceu, foi o dia que Jesus nasceu. Então, por isso que o Natal é importante, ainda que existam discussões aí com relação ao dia, que do ponto de vista prático pouco importa, né? Tem gente que não comemora o Natal porque chama o Natal de pagão, porque diz que Jesus nasceu em maio. Que importa se Jesus nasceu em maio, agosto, setembro? Nós comemoramos um dia que ele nasceu. Se foi 25 de dezembro, 31 de abril, sei lá, nem sei se tem 31 de abril, 31 de maio, né? Sei lá, qualquer data dessa, 5 de agosto, né, que foi o dia que eu nasci, isso pouco importa. Nós não estamos falando de um dia específico, nós estamos falando de um ato, de um acontecimento. Então, talvez você fale assim, a importância do Natal é porque Jesus nasceu. Ou talvez você fale assim, não, a importância do Natal é porque é um dia de comunhão, de amizade, todo mundo se abraça, come junto, todo mundo tem ali um momento de fraternidade, entrega presentes. Qual é a importância do Natal? Para algumas pessoas, o Natal, inclusive, é uma data triste. Tem pessoas que, porque perderam entes queridos ou porque passaram por algum momento de dificuldade exatamente nesse período do Natal, o período do Natal para ele é um momento triste. Agora, qual é a importância do Natal? Do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático, o Natal é tudo isso que a gente falou, né? O Natal pode ser um dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus, um dia de comunhão, de amizade, pode ser até um dia de tristeza, porque, como eu disse, você pode ter perdido alguém ou sofrido alguma coisa nesse período. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que do ponto de vista bíblico, o Natal é importante porque ele marca. O Natal é importante porque ele marca a chegada daquele que todas as pessoas do passado esperavam. O Natal é importante porque ele é o cumprimento final de todas as promessas. Olha só que interessante. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus ele dá uma promessa para o casal. Ele fala, se dirigindo diretamente à mulher, ele fala: o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Quando nascem os primeiros filhos ali de Eva, ela fala o seguinte: esse varão, do Senhor adquirir esse varão.
a interpretação melhor ali é para dizer o seguinte: aquele que eu estava esperando nasceu. Na cabeça dela, quem era o esperado? Era o seu filho que havia nascido, Caim. Se você for andando um pouco, quando Abraão nasce lá o seu filho Isaac, ele fala, esse é o prometido. Davi, quando reinou, as pessoas imaginavam, não, esse é o rei prometido. Por que o Natal é importante? Porque o Natal marca exatamente a chegada daquele que havia sido prometido desde o passado, por todos os antepassados. A chegada daquele que havia sido prometido desde a antiguidade. Então, o Natal é importante porque ele é o cumprimento de todas as promessas. Quando Jesus nasceu, ele cumpriu todas as promessas. Ou, se não todas, as maiores promessas, as promessas mais importantes do Antigo Testamento, se cumpriram em Jesus e estão se cumprindo em Jesus. Agora, como ele operou isso? Como ele cumpriu todas essas promessas? Como ele fez essa nova aliança aqui que Jeremias falou? De que forma ele colocou em prática essas promessas, essas alianças? Primeiro, ele tirou o nosso pecado. Ele operou, ele cumpriu essa promessa tirando o nosso pecado, arrancando o nosso pecado. Preste atenção, quando eu falo tirou o nosso pecado, você precisa entender que perdão não significa ausência de punição. Deus não disse assim, olha, então agora já que você pediu perdão, vou fazer o seguinte, eu não vou punir o seu pecado, tá bom? Ele não tem mais nenhuma consequência. Você acha que isso seria justo? Bom, com relação ao seu pecado seria justo, né? Ah, não, que bom, Deus esqueceu do meu pecado, coisa boa. Mas e o pecado do outro contra você? Você acha que seria justo alguém que te fez muito mal não sofrer nenhuma punição? Você vai dizer, não, não é bom. Nós estamos nos deparando aí com o nosso país, com as maiores cortes do país declarando justos, declarando perdoados, né? Ou até declarando que estão acima da lei, homens que nós sabemos que são corruptos, homens que nós sabemos que são bandidos, e a justiça está declarando eles justos. Você acha que isso é justo? Você acha que isso é legal? Não. Da mesma forma, Deus não age dessa forma. Deus não pegou simplesmente o meu pecado, o seu pecado, os nossos erros e simplesmente esqueceu. Não. Ele pegou todo esse pecado e puniu uma pessoa só. O nascimento de Jesus também é o nascimento daquele que ia absorver toda a punição do nosso pecado. Tem uma analogia que ajuda a explicar isso. Você já deve ter ouvido falar daquele termo bode expiatório. O que é o bode expiatório? É alguém, normalmente aí nas relações de empresa tem muito, né? Alguém que a turma joga para ser o bode expiatório, para assumir a culpa de todo mundo. E aí aquela pessoa vai ser punida e o resto da turma fica livre. É o chamado bode expiatório. Às vezes a gente fala assim, eu fui usado como bode expiatório. O que é isso? É alguém, uma pessoa, centralizar nele a punição do erro de todo mundo. Isso é o bode expiatório. Jesus, ele é a nossa oferta expiatória. A gente deve ter ouvido isso, expiação. O que ele fez? Ele assumiu a punição do nosso pecado. Por isso que quando, no momento da crucificação, Jesus foi assolado, Jesus foi flagelado, né, com aqueles flagelos tão severos dos romanos. Por quê? Porque o pecado estava sendo punido. Não estava apenas pagando um crime, não, estava punindo o nosso pecado. Então, por que o Natal é importante? Porque ele marca a chegada daquele que iria assumir a punição do nosso pecado. Mas não só isso. Depois de assumir a punição para o nosso pecado, ele colocou o seu Espírito em nós para desfrutarmos dele mesmo. Então, primeiro ele limpa a casa, né? Ele tira ali todo o pecado, a sujeira, e depois ele coloca o Espírito dele habitando dentro de nós. Para quê? Para desfrutarmos dele mesmo. O que é o princípio envolvido aqui nessa história? É o relacionamento. Agora, anota o que eu vou dizer para você, que isso vai te servir em muitos momentos da sua vida. A vida com Deus não é subir um monte.
A vida com Deus é habitar em um palácio. As pessoas acham que a vida com Deus é um esforço. Então, ele acha que ele vai ter que subir um monte, e às vezes subir um monte com uma bagagem pesada nas costas. Ai, eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de fazer aquilo outro. Ele acha que a vida com Deus é uma série de decisões importantes que ele vai ter que tomar na vida dele. E isso é um engano. O cristianismo não é subir um monte. O cristianismo é habitar em um palácio. Aqueles que estão em Cristo, eles têm direito, ou porque estão em Cristo, eles passam a desfrutar da presença de Deus. Então, a melhor forma de explicar isso é como se você estivesse ali, habitando no mesmo palácio que o rei. E aí você vai ver o rei governando, você vai ver o rei sendo justo, você vai ver o rei sendo bom, você vai ver o rei sendo santo, você vai relacionar-se com o rei, você vai ver quem o rei é e por que o rei é daquela forma, você vai querer ficar parecido com ele. Isso é a vida cristã. A vida cristã não é simplesmente decisões, não. A vida cristã ela é feita de relacionamento. O que é relacionamento? É quando você começa a ver quem Jesus é e você fala assim, não, eu quero me tornar parecido com ele. Eu quero perdoar como ele perdoa, eu quero amar como ele ama, eu quero servir como ele serve, eu quero ser justo como ele é justo, eu quero ser verdadeiro como ele é verdadeiro, eu quero ser bondoso como ele é bondoso, porque eu começo a me relacionar com ele, eu começo a ver, a perceber quem ele é de fato. E aí eu desejo me tornar parecido com ele. Por isso que o Natal é importante. O Natal é importante porque veio aquele que seria a nossa referência. Deixa eu dar um outro exemplo. No Antigo Testamento, nós temos vários homens que servem de exemplo, para mim e para você. Por exemplo, nós gostamos muito de Davi, todo mundo gosta. Meu filho chama Davi. Quem não gosta de Davi? Davi é um cara, fazer uma brincadeira aqui, né? O Davi é um cara cabriocrário, né? Inoxidável. Davi é um cara que todo mundo gosta de ter ele perto. Mas qual é o problema de Davi? Que Davi tinha áreas na vida dele que ele não era exemplo. E isso é um problema. Por isso que Jesus, o nascimento de Jesus é importante, porque nós temos o exemplo perfeito. Nós temos aquele que não há sombra ou variação nele. Não, ele é perfeito. Então, ele tira o nosso pecado e ele nos chama para um relacionamento. Mas não só isso. Por que o Natal é importante? Porque no Natal, ele tira o nosso pecado. No Natal é a chegada daquele que tira o nosso pecado. Natal marca a chegada daquele que nos chama para um relacionamento. E Natal marca a chegada ou o momento em que ele vai nos dar o seu próprio coração. Ele tira o pecado, ele habita dentro de nós e escreve seu coração, escreve o coração dele no nosso coração. Ele escreve o coração dele no nosso coração. Olha aqui o que está escrito no versículo 33 de Jeremias 31. Jeremias 31, 33. Diz assim, lembra que Jeremias 31, 31 diz que ele vai fazer uma aliança. Agora 31, 33 diz assim, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daquele dia, declara o Senhor. Qual é a aliança que ele vai fazer? Preste atenção. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Ele vai, olha o que ele falou, eu vou colocar minha lei no coração deles. Eu vou escrever a lei no coração deles. Lembre-se, o que isso está nos ensinando? Lembre-se, sempre, os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Eu lembro de uma experiência minha, que é o seguinte. Alguns anos atrás, quando eu me converti, um dos versículos que eu tinha mais dificuldade é com o versículo não matarás. Porque inicialmente eu achava o seguinte, bom, eu nunca matei ninguém, provavelmente nunca vou matar. Não tenho coragem de fazer isso, né? Deixa eu fechar um pouquinho essa cortina aqui, porque o sol tá batendo no meu... ao vivo é bom por isso, né? O sol tá batendo exatamente no meu rosto, aí não dá, não. Aí.
Aí ficou melhor. Vocês vão ter que me dar um descontinho no tempo aí, viu? Mas enfim, voltando aqui pra minha história. Eu falava, bom, eu nunca vou matar ninguém, esse mandamento não serve pra mim. Até o dia que eu vi, no Sermão do Monte, Jesus dizendo o seguinte: lembra que alguém disse não matarás? Ah, pessoal, lembra? Pois é, ele diz, Jesus falando, se alguém disser tolo, ou se você ofender alguém, você já matou. Aí eu falei assim, cara, esse negócio ficou pesado demais pra mim. E eu fui aconselhar com o meu pastor na época. Falei, pastor, como que é isso? Então se eu ofender alguém, eu já estou matando? Não, então eu estou mais ou menos arrumado, que eu vou sair matando todo mundo. Aí o pastor falou comigo o seguinte, Leonardo, você precisa entender o princípio por trás das leis de Deus. Por que que não matar, ou por que que matar ofende tanto a Deus? Primeiro, Deus, ele é o dono de toda a vida. Então, vamos lá, vamos pensar de ponto de vista prático. Se ele é o dono, se ele tirar a vida, ele tirou, é dele. Mas se eu tirar, eu estou tirando a vida de alguém que não é minha. Então, o que ele disse para mim foi o seguinte, sabe por que que ofende tanto a Deus o não matarás? Ou quando você ofende alguém, você está ofendendo uma pessoa que Cristo morreu para salvar. Então, quando você ofende alguém, você não está simplesmente ofendendo aquela pessoa. Você está ofendendo o dono daquela pessoa. E, em última análise, você está ofendendo, inclusive, aquele que morreu para salvar aquela pessoa. Percebe como que é sério isso? E aí o mandamento, ele tomou outra cor para mim. Porque não é simplesmente não matar, não ofender alguém. Não é uma decisão apenas. Aquela verdade entrou no meu coração como uma flecha. E aquilo transformou o meu coração. Os mandamentos de Deus, eles não podem ser pesados. Você e eu, nós temos que entender o que está por trás de um mandamento. Nós temos que entender o que está por trás da lei daquele mandamento. E quando a gente perceber o que está por trás da lei de Deus, fica fácil obedecer. Porque aquilo toma cor, aquilo toma forma, aquilo toma jeito. Então, por isso que é importante nós entendermos isso. A aliança, a nova aliança, ela é quando Deus escreve a lei dele no nosso coração. E a lei passa a ter cor. Não é apenas um código de ética, conduta e moral. Não é religiosidade apenas. Nós não obedecemos a Deus por religiosidade. Nós obedecemos a Deus porque é Deus. Nós obedecemos a Deus porque é Deus. Esse é o ponto. Então, o Natal é importante porque ele tira o nosso pecado, ele se relaciona conosco e ele escreve as leis dele no nosso coração. Bom, qual é a moral da história? Eu preciso acabar. Qual é a moral da história? Ele nos deu Cristo, perdoou o nosso pecado e escreveu a sua vontade no nosso coração. Então, olha lá, ele nos deu Cristo, perdoou o nosso pecado, escreveu a sua vontade no nosso coração, para que pudéssemos amar e desfrutar de Jesus. Essa é a importância do Natal. Natal é tudo aquilo que eu falei, amizade, etc e tal, mas principalmente, Natal é o fato de que ele nos deu Cristo, perdoou o nosso pecado e escreveu a vontade dele no nosso coração, para que pudéssemos amar e desfrutar Jesus. Então, desafio do Léo. Desfrute do Natal como ele realmente é. Esse é o nosso desafio, tá bom? Vamos orar, né, meu povo? Que o tempo lá tá indo embora. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para viver de acordo com a vontade dele. Feche seus olhos, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Meu Deus, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, que é doce, que é preciosa e que é maravilhosa. Senhor, como é precioso entendermos e meditarmos na grande verdade que representa a salvação que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa nos ajudar a todos os dias entender essa verdade, desfrutar dessa verdade e viver de acordo com essa verdade. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo querido? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Encerramos então o 17º dia aí do nosso devocional. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe, ótima quinta-feira para todos, fiquem com Deus.